Olá, seja bem-vindo ao nosso 87º dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Hoje nós iremos ler Êxodo no capítulo 39, iremos até João no capítulo 18, retornaremos a Provérbios 15 e, por fim, finalizaremos a nossa leitura hoje em Filipenses no capítulo 2. Antes de iniciarmos, eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar os sininhos de notificações. Aqui em Êxodo 39, nós vamos ler referências como foi constituída e construída as vestes sacerdotais e todos os trabalhos que envolvem a construção dessas vestes. Diz assim, Êxodo no capítulo 39, verso 1. Com os fios de tecidos azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram colete sacerdotal de linho fino trançado, e de fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para que fossem bordados no linho fino, com os fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal atadas às duas extremidades, para que se pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal com as pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrada, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio, um beliro. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, uma crosolito e um ônix, um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pratas, uma para cada nome dos filhos de Israel, e cada uma gravada com um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas de ouro, fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às pedras das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e prenderam as 2 extremidades do peitoral na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e prenderam-nas nas partes inferiores das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas das costuras, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete, com um cordão azul, ligando-as à cintura para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal, inteiramente de fios de tecido azul, obras de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra de tecido, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto. Tudo foi feito para ser usado ao ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram do linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo.
a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingido de vermelho, a cobertura de couro, o véu protetor, a arca da aliança com suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas fileiras de lâmpadas e todos os utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha e as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e as bases, e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda, e todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servirem como sacerdote. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Vamos agora para o Novo Testamento, lá no livro de João, no capítulo 18, quando Jesus Cristo ele é preso, ele é levado até Anás e também ele é interrogado pelo sumo sacerdote. Pedro nega Jesus e também Jesus ele vai diante de Pilatos. Diz assim, tudo isso em João, no capítulo 18, a partir do verso 1. Diz assim, tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi até o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhe perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Abre parênteses. E Judas, o traidor, estava com eles. Fecha parênteses. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-lhe-a e feriu um soldado do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Abre parênteses. O nome daquele servo era Malco. Fecha parênteses. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei eu de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarrando-o e levando primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com uma moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um discípulo deste homem? E ele respondeu, não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia sido feita para que se aquecessem. Pedro também estava de pé, com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas, no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que você me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto. Isto é jeito de responder a um sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncio o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntou-lhe, você não é um dos seus discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou.
um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha de Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mas uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, já que estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles lhe responderam: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, dito, indicando a espécie de morte que ele estava prestes a sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E respondeu Jesus: essa pergunta é tua, ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo, os chefes dos sacerdotes, que entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu disseste que sou rei. De fato, por essa razão nasci e vim para o mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Que verdade? Perguntou Pilatos. E ele disse isso e saiu novamente onde estavam os judeus e disse: não acho nenhum motivo de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro pela ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Vamos agora voltar à nossa leitura ao livro de Provérbios, no capítulo 15, aonde aqui nós vamos estar entendendo sobre a alegria, as coisas que devemos fazer quando encontramos a sabedoria e o que traz a alegria aos nossos corações. Provérbios 15, verso 1. Escrito por Salomão. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco causa da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa dos justos contém um grande tesouro, mas o rendimento dos ímpios lhes traz inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto sempre está em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinho, mas o caminho do justo é a estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem tem bom senso, mas o coração do entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, mas ele não desce à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos do mal, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento
põe sua família em apuro, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve o coração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios, e quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. E o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Vamos para a nossa última leitura do dia de hoje. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a humildade cristã. Ele também fala que as pessoas que seguem a Cristo brilham como estrela, e também ele fala sobre Timóteo e Epafrodito. Diz assim, Filipenses no capítulo 2: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, também muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem executa tanto em vocês o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade deles. Façam tudo isso sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-os puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, me orgulharei não de ter corrido, nem mesmo me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que ofereçam a Deus, estou alegre e me regozijo com vocês. Estejam vocês também alegres e regozijam-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado para receber notícia de vocês. Não tem ninguém de que, como ele, tem interesse sincero pelo que vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da sua situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando vierem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor e a causa de Cristo, arriscando a sua vida para suprir ajudas que vocês não podiam me dar. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz do Senhor encontre o seu coração.